Paz, Shalom. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de João. E eu vos peço que vocês se inscrevam lá na Eclésia Católica de Cristo, porque essas lives vai para lá, porque depois de 30 dias o YouTube apaga. Não, o YouTube vai ficar lá, com a graça de Deus. Aqui o Facebook apaga depois de 30 dias. E também passe para frente, se inscrevam, incentivam, porque eu não ganho nada com isso não. Eu ganho a misericórdia de Deus e a bondade do Senhor, mas eu não estou ganhando nada de YouTube, nem de Facebook, nada. Até que tem me ajudado o Senhor. Vamos lá? Então é Evangelho de João 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ok? Então, no capítulo 4 fala do encontro com a mulher samaritana, depois fala, no final, teve um homem que veio pedir uma cura para o filho, e agora aqui no capítulo 5 começa assim, ok? Capítulo 5 de João, capítulo 5, começando em João 1, ok? Que o Eterno Deus nos ajude a entender a leitura da palavra. Aqui diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu ou em hebraico, né? Betesda, o qual tem 5 alpendres. Seria o quê? Escadas, não sei. Neste jazia grande multidão. Alpendre 5 ou era a metragem, acho que era a metragem, a metragem devia ser, mas não sabem o que é alpendres, mas ok, isso não é o mais importante, vamos seguir em frente. Se bem que a palavra 5 aqui, a 5 diz que simboliza a graça, então 5 aqui é a graça de Deus, ok? 5 alpendres, que tinha esse tanque. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, pessoas cegas, pessoas que andavam mancando, pessoas paralíticas, aleijadas, com o braço paralisado, sabe quando o sangue não circula mais e resseca, ok? Braço, perna, ok? Esperando o movimento das águas. Então tinha um movimento das águas. Eu creio que isso é verdade. Tem gente que acha que é lenda, mas, gente, se eu vou achar que isso aqui é lenda, eu vou dizer que toda a Bíblia é lenda. Eu creio que é verdade, sim. Cuidado com essas doutrinas de protestante, ok? Que tudo para eles é lenda. Cuidado. Está na Bíblia. Então, esperando o movimento da água. Ok, aqui está escrito, gente, não seja incrédulo, gente. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ok? Então, por que eu estou falando isso, gente? Para vocês tomar cuidado. Porque eu já vi pastor do meio evangélico falar: não se sabe se tinha um anjo ali mesmo. Eu já vi. Infelizmente, são incrédulos, né? Infelizmente, né? Não crê no sobrenatural. E aí, gente, se eu for duvidar de uma coisa da Bíblia, eu vou duvidar de tudo. Eu posso observar se a Bíblia está com uma boa tradução ou não. Mas se eu começar a dizer que isso não existe, pronto, não sobra nada. Então tinha um anjo que ia lá, mexia na água, okay, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Se a Bíblia diz que tinha, é porque tinha. Cuidado com quem não crê nos milagres. Vamos lá. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo.
38 anos enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ah, mas que pergunta que Jesus faz, né? Pois é. Mas Jesus faz, porque ele não obriga nem mesmo você a ser curado, não. Se você quer ficar doente, você vai ficar. Ele não te obriga nem mesmo você a ser curado. Até para ser curado, você precisa querer. Vamos lá. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Okay? Então, olha, Senhor, quando o anjo vem e mexe na água, e eu creio, porque está na Bíblia, eu aqui, Helena, estou falando que eu creio que esse anjo agitava a água mesmo. Então, quando o anjo vem a agitar a água, imagina, 38 anos o homem tinha. Outro que estava nas condições melhor que a dele, chegava primeiro na água, gente, recebia a cura, e ele ficava sem a cura. E o Senhor Jesus viu que aquele homem nunca ia conseguir chegar naquele tanque, gente. Nunca, gente. Isso aqui representa, gente, a salvação pela graça. O ser humano nunca consegue se salvar por si só sem o sacrifício de Cristo, não consegue. O Senhor Jesus sabia que aquele homem nunca ia conseguir entrar naquela água, porque ele era paralítico, porque a paralisia dele representa o pecado. Ok? E o Senhor Jesus falou para aquele homem, ok? E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ok? O leito é a cama. Ok? Então, fechou aqui o aplicativo, mas já abri. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Aí foi o problema. Minha garganta ressecou. Misericórdia. Ajuda. Às vezes a gente vai falando. Ok? Então, aquele dia era sábado. Aí que foi o problema, gente. Aí que foi o problema. Até o Senhor Jesus fala pro homem: levanta e anda. Ok, Jesus fez um milagre, mas era sábado. E os judeus não queriam que os judeus religiosos, sempre você falar judeus, que você falar na Nova Aliança, fala dos religiosos, viu? Pra você não julgar todo mundo igual. E os judeus religiosos preferia ver alguém ficar lá 38 anos naquelas condições do que fosse curado dia de sábado. Ok? Aí foi o problema. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. O leito devia ser lá uma esteirazinha que estava lá no chão, que ele estava deitado assim, um negócio lá parecendo uma esteira, não sei se era um pouco alto, se tinha, ok? Mas o Senhor Jesus falou que era para ele levantar. E ele levantou, tomou o leito, e tomou o seu leito, a sua esteira ali onde ele estava deitado, e andava. E aquele dia era sábado. Aí que foi o problema. Porque era sábado. Ok? Aí,
Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito ou a sua esteira. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. O próprio Cristo, que é o Filho de Deus, que opera as obras de Deus, ok? Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te diz: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo. O Senhor Jesus ia no templo, gente. Quando o Senhor Jesus, depois que o Senhor Jesus começou o ministério dele, ele ia no templo, pregava tudo, mas depois que ele começou o ministério dele, de curar no sábado, expulsar demônio no sábado, os discípulos pegar semente de trigo e comer no campo. Depois disso, os religiosos queriam proibir o Senhor Jesus. Então, nesse dia, o Senhor Jesus estava lá curando ali, mas tinha uma multidão, era fora, não era dentro do templo, era fora, ao redor do templo que tinha esses tanques, essas piscinas, parecendo umas mini piscinas, ok? E aí fala que depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então o homem foi para o templo. Ele foi para o templo. E o povo começou a brigar. Gente, aquele homem nunca tinha entrado no templo andando com as próprias pernas. E agora ele vai, ele fica tão feliz que ele entra no templo. Ele vai agradecer a Hashem, a Adonai. Ele entrou dentro do templo, ele estava fora, mas agora ele entrou. Aleluia. Simboliza o pecador que entra no corpo de Cristo. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E quando ele entrou ali no templo, o povo ficou tudo agitado. O que esse homem está fazendo aqui? Provavelmente ele tinha uma aparência estranha, né? Porque, imagina, naquelas condições ali. E aí chega um homem e entra no templo com a esteira nos braços. E aí eles perguntaram ali, pois, quem é o homem que te diz, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Ok? Mas aí depois o Senhor Jesus, eu já tinha lido esse versículo. Mas aí depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhes: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, várias vezes o Senhor Jesus falava para as pessoas não pecar mais, várias vezes. Então, provavelmente, aquela paralisia daquele homem era por causa de pecado. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então, ali no templo, quando ele encontra com o Senhor Jesus, o homem fala: ó, foi esse ali, ó, aquele que está ali, ó, em pé ali. Foi ele que falou, que me curou. Então, era uma outra pessoa que ele estava ali doente por causa do pecado. Tinha pessoa que estava doente, não era por causa do pecado, mas tinha pessoa que estava por causa do pecado, ok? E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá vendo? É o pai e o filho, gente. O pai e o filho, não nega que tem o pai e o filho. Não nega. Deus não está olhando para o seu conhecimento, Ele está olhando para a sua fé.
Não nega que tem um pai e o filho. Tem um pai e o filho, ok? E o filho imita o pai. E ele falou, meu pai trabalha até agora, eu também. Então Deus não para, gente. Deus não para, porque se Deus parar, a humanidade morre, os outros planetas despencam, o príncipe das trevas destrói tudo. Deus não para. Quando a Bíblia fala que descansou Deus, nós precisamos entender o que é isso. Porque se Deus parar, a gente deixa de existir. E o Senhor Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, porque ele falou, meu pai faz isso e eu também. Olha aí, porque Jesus imita o pai. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Olha lá. O Senhor Jesus imita o pai. O Senhor Jesus é o filho e tem um pai. Não queira negar isso. Tem muita gente que diz que crê em Yeshua, crê no Mashiach, mas não crê que Deus tem um filho. É igual os muçulmanos. O muçulmano também não crê que Deus tem um filho. Então, qual a diferença de você que crê em Yeshua, crê... Meu Deus do céu. Isso é forte, gente. Isso é forte. Qual a diferença? O muçulmano crê que Jesus existe, mas não crê que Deus tem um filho. E qual a diferença de uma pessoa que diz que crê em Yeshua e no Mashiach, mas não crê que Deus tem um filho? Eita, igual aos muçulmanos. Vamos lá. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Olha lá. Porque o pai ama o filho e mostra tudo. O pai estava ali mostrando, filho, faz isso. Filho, vai ali e cura aquele ali, filho. O Espírito do Pai estava nele o tempo todo, falando com ele. Filho, cura aquele ali, filho. Filho, cura aquele outro. Filho, agora você já está liberado para fazer o milagre do vinho. Faz, pode fazer. Filho, você lembra que ele falou lá para a mulher? Mulher, que não é tu que manda em mim, mulher. Dona, vamos pôr dona que fica melhor. Dona, não é tu que manda em mim. É meu pai. Que maravilha. Aí o Senhor Jesus liberou fazer o milagre do vinho, ele fez. O pai liberou o filho para fazer, ele fez. É tudo o pai, gente. Lá quando ele estava orando na angústia da provação no jardim, ele falou, pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não é a minha vontade. E o pai foi com ele para a cruz. E teve um momento ainda na cruz que ele ainda falou, pai, cadê você? Não estou te vendo. Mas tem gente que quer negar isso. Misericórdia, papai. Ajuda-me, Senhor. Meu Deus, santo é teu nome. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Obrigado, Senhor. Que o Senhor queira nos ressuscitar, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu e meus 3 filhos, meus 8 netos e todo aquele que ainda vivia nessa família, em nome de Jesus, amém. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Olha aí. O juízo está na mão do Filho. O eterno Pai sempre atua na terra através do seu Filho. Através dos anjos, através dos filhos, através dos profetas, através de nós.
Mas nós é pela fé no Filho. Entre nós e o Pai tem um Filho. E tem o Espírito Santo também. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aí precisamos honrar o Filho. Gente, precisa honrar Jesus, gente. Precisa honrar Jesus. Não é pecado você honrar Jesus. Não é pecado você louvar Jesus. Para que todos honram o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Não adianta. Ah, eu não adoro homens. Gente, mas Jesus é Deus Filho. E se você não honra Ele, você não está honrando o Pai. É o que a Bíblia diz. Aqui, ó. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ah, isso dou honra pro Pai. Se você nega o Filho, você não está agradando o Pai, não. O Pai está falando, vai, siga meu filho, siga meu filho. Porque é o Filho que nos leva ao Pai. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa maravilhosa esse versículo. É outro versículo de salvação do Evangelho de João. Se só existisse o Evangelho de João, se só tivesse sobrado o Evangelho de João, ninguém tinha desculpa de dizer que não sabia o que era salvação, ok? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. E finalizamos por aqui. Até a próxima. A internet lenta, mas finalizamos com a graça de Deus. Pai, shalom, até a próxima. Se inscreva lá e passa a live para frente. Se inscreva no YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Pai, shalom.